quero, nessa noite, ler com você um texto e continuar a mensagem da manhã. Você que não veio de manhã, não veio na semana passada, nós vamos procurar saber por que você está faltando tanto. Mas se você veio nesses últimos dias, ou está acompanhando pela internet, nós estamos falando sobre emoções. E no culto da manhã nós começamos uma mensagem que eu vou terminar agora, e a série vai acabar agora à noite, sobre a cura das nossas emoções. Eu falei de manhã e quero repetir aqui. Muitos de nós estamos com as nossas emoções feridas. Muitos de nós estamos sofrendo. E muitos de nós estamos fingindo que não estamos sofrendo. E eu falei que se a gente quiser ser curado das nossas emoções, nós precisamos, em primeiro lugar, encarar isso com verdade. É preciso trazer as nossas dores para a luz. É preciso trazer os nossos incômodos para a luz. Assim como a gente passa mal e vai ao médico, a gente precisa entender que o nosso problema, o problema das nossas emoções, das nossas feridas, só será um problema resolvido se eu e você entregarmos as nossas emoções ao Senhor para que o Senhor cure. Não adianta fingir que está tudo bem se não está tudo bem. Não adianta fingir que você vai muito bem, obrigado, se você não vai nada bem, obrigado. É preciso entregar ao Senhor. E eu disse de manhã ainda que é preciso encarar com verdade, mas é preciso também confessar os nossos pecados. Muitos de nós temos a mania de confessar de maneira genérica. Você até acredita que você é pecador. Você até confirma a tese. Mas quando você vai orar, você ora assim: Senhor, perdoa os meus pecados no nome de Jesus, amém. Só que quando nós oramos assim, a gente não escava o nosso coração de maneira mais bem feita. Porque quando nós vamos de fato confessando: Senhor, me perdoe porque pensei mal de fulano, Senhor, me perdoe porque fiz isso, me perdoe porque fiz aquilo, eu vou mostrando para mim mesma a quantidade de pecados que eu tenho, e Deus derrama graça sobre nós a partir disso. E em terceiro lugar, eu quero destacar nessa noite, vou começar do terceiro ponto, porque eu falei o 1 e o 2 de manhã, é o texto que está em Jeremias, no capítulo 31, Jeremias 31, versículo 34. O texto diz assim: porque eu lhes perdoarei a maldade e não lembrarei dos seus pecados. Vamos repetir todo mundo junto? Porque eu lhes perdoarei a maldade e não lembrarei dos seus pecados. Se eu e você queremos receber de Deus uma cura nas nossas emoções, você precisa receber o perdão e esquecer o seu passado. Eu lembro de um sermão que eu fiz há muitos anos atrás, que o tema do sermão era os cativeiros da alma. E eu lembro que eu falei naquela ocasião de cativeiros invisíveis que todos nós temos. Muitos de nós parecem estar presos em cativeiros, aonde nós entramos com a chave na mão, trancamos as portas e jogamos a chave fora. Fomos aprisionados por nós mesmos em cativeiros que estão matando a nossa alma. Não é à toa que a Bíblia fala tanto sobre liberdade. A Bíblia diz que nós precisamos conhecer a verdade. Nós lemos hoje de manhã: e a verdade vos libertará. O apóstolo Paulo ainda diz que foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Eu posso ser verdadeiramente livre, segundo o texto bíblico. Nós ainda cantamos: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Por quê? Porque nós, enquanto crentes, nós, enquanto cristãos, acreditamos que nós não vivemos mais presos em nada. Mas tem muito crente que se coloca em posição de prisão, porque não consegue se desvencilhar do seu passado. Eu queria chamar a sua atenção nessa noite, para que você de fato entenda o que é o perdão de Deus, para que de fato você entenda que existe incredulidade no meu e no seu coração, e existe dentro de nós, muitas das vezes, uma falsa teologia do perdão. Se eu perguntar, talvez você aqui individualmente, você acredita que você recebeu o perdão de Deus?
Talvez a sua resposta seja sim, mas você vive como se não tivesse recebido o perdão de Deus. Tem muita gente que vive o tempo todo tentando buscar validação naquilo que faz, para ver se consegue ser aprovado por Deus e pelas pessoas. Tem gente que o tempo todo precisa se autoelogiar para ver se auto se valida. Você já viu isso? Ah, porque eu sou muito bonito, eu faço isso, eu faço aquilo, na igreja eu faço isso, eu sirvo naquilo, eu sirvo no outro, é o tempo todo, porque a pessoa não entendeu ainda que não tem nada a ver com aquilo que nós fazemos, tem a ver com aquilo que nós somos. Antes do Senhor nos chamar para uma obra, Ele nos chama individualmente para fazer uma obra em nós. Antes do Senhor nos chamar para entregar qualquer dom e talento a Ele, Ele nos chama para entregar o nosso coração a Ele. Se nós não entendermos que antes de tudo vem o nosso coração, se nós não entendermos que antes de tudo vem a nossa salvação, se nós não entendermos que antes de tudo vem o chamado de Deus para a salvação das nossas vidas, nós vamos tentar o tempo todo barganhar com Deus. Irmãos, não é possível barganhar com Deus. Você pode até tentar. A teologia da retribuição não está mais em voga. Nós estamos no tempo da graça. Você que acredita que os pais comeram uvas verdes e os filhos ficaram com dentes rebotados, ou seja, alguém fez alguma coisa e eu vou ter que pagar por isso, isso não acontece mais. Nós vivemos o tempo da graça. Você é salvo por causa da graça, Jesus morreu no seu lugar e você agora pode ser salvo e lavado pelo sangue de Jesus, desde que você aceite a Jesus como seu Salvador. Pastor, eu preciso entregar quanto de dízimo? Você não precisa entregar dízimo para ser salvo. Você não precisa entregar nada para ser salvo. Você não precisa frequentar sequer nenhum EBD para ser salvo. Porque se fosse assim, o bandido na cruz, o ladrão da cruz, ele não estaria com Jesus. E o texto diz que hoje mesmo você estará comigo aonde? No paraíso. Não foi inscrito em nenhuma aula de EBD, não ouviu nenhum sermão, não participou de nenhum evangelismo, mas entregou o seu coração ao Senhor. Eu e você precisamos entender que se nós não entendermos aquilo que o Senhor já fez por nós, nós vamos viver sempre uma teologia do perdão de maneira errada. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã. No nome de Jesus, você não precisa ser a melhor pessoa para que Jesus ame você. Você não precisa ser o melhor talento para que Jesus ame você. Você não precisa ter um passado perfeito para que Jesus ame você. Você não precisa ter um presente perfeito para que Jesus ame você. Você não precisa entregar todo o seu dinheiro, comprar travesseiro do sonho, óleo ungido, campanha, jejum, nada disso. Você só precisa receber o perdão de Deus no seu coração para que Jesus entre e faça morada em você. E eu sei que nessa noite Jesus quer entregar um perdão para você. Porque todo aquele que abre a porta do seu coração, todo aquele que abre a porta da sua alma, todo aquele que abre a porta do seu entendimento, para que Jesus entre, Jesus entra, faz morada, conserta a casa e derrama vinho novo sobre nós. Eu e você, meus irmãos, precisamos reconhecer que nós recebemos já o perdão de Deus. Deus já perdoou você. Esqueça o passado e viva como você fosse uma nova criatura. Primeiro texto é 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim, 1 Coríntios 5, 17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O texto de Isaías vai dizer para nós, eis que porei sobre você um caminho no meio do deserto, você não percebe? Eis que estou fazendo algo novo. Se você quer ser curado das suas emoções, você precisa receber o perdão de Deus no seu coração e se portar como uma nova criatura. E aí, irmãos, vai um desabafo da minha parte. Tem muito crente aí
que bota roupa de crente, se é que crente tem roupa, né? Vai até domingo para a igreja com a Bíblia debaixo do braço. Aí a gente começa a conversar e fala assim, na minha casa só tem louvor. Mas vive como não crente. Vive como ímpio. Vive como se não conhecesse o Senhor. A primeira oportunidade que tem de falar mal dos outros e maldizer, faz. A primeira oportunidade de passar os outros para trás, faz. A primeira oportunidade de ter um jeitinho, faz. A primeira oportunidade de fazer com que o outro sofra, para que eu receba algum tipo de benefício, faz. Se nós queremos ser curados das nossas emoções, nós precisamos abandonar o passado e nos portar como uma nova criatura. Paulo em Coríntios está escrevendo sobre uma variedade de problemas que a igreja de Corinto enfrenta, que é um absurdo. O texto vai falar sobre adultério. O apóstolo Paulo fala que alguns tomam a ceia indevidamente porque comem e esquecem dos outros, não cuidam das viúvas. O texto chega a dizer que tem gente, né, nessa comunidade de Corinto que está saindo, vamos botar na linguajar de hoje, com a sua madrasta. O apóstolo está tratando e lembrando a esse povo o seguinte: se você que está recebendo o texto, é isso que ele está dizendo, está em Cristo, você é uma nova criatura. Você não mais sacrifica as coisas em outros altares. Você não mais vive como ímpio. Você não mais entrega seu coração a ídolos, porque a partir de agora, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E quando nós vamos aplicar esse texto para nós precisamos entender, meus irmãos, eu e você, se nós formos lavados pelo sangue de Jesus, nós somos nova criatura. E quando nós somos nova criatura, nós damos fruto de nova criatura. Quando nós somos nova criatura, o nosso temperamento é marcado por ser nova criatura. Tem gente que fala assim, Deus me converteu todo, mas se eu não converteu o temperamento, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Porque Deus amansou Paulo, será que Ele não é capaz de amansar você? Você cheio de chilique aí? O reverendo Hernandes Dias Lopes vai falar do apóstolo Paulo, ele fala que Paulo era como um touro indomável e se tornou um cordeiro manso. Será que Deus não é capaz de mudar o seu jeito de pensar? Será que você continua pensando as mesmas coisas? A sua cabeça só tem materialismo, a sua cabeça só tem problemas individuais, a sua cabeça só tem egoísmo. Será que de fato eu e você estamos vivendo como nova criatura? Eis que as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu e você precisamos ser curados das nossas emoções, mas para isso é preciso esquecer o passado e viver como uma nova criatura. No nome de Jesus, a minha oração nessa noite é que eu e você possamos sair daqui debaixo do poder do Senhor, da autoridade do Espírito e uma nova criatura. Se tem alguém aqui que ainda não nasceu de novo, o Espírito de Deus chama você para que hoje seja a noite do seu nascimento. Se tem alguém aqui que até acredita que nasceu de novo, mas não nasceu, hoje é o dia que o Espírito Santo de Deus marcou na agenda dele, para que você abra o seu coração e receba a palavra do Senhor, para que você possa nascer de novo. Meus irmãos, mas se tem uma coisa que eu e você também precisamos fazer, além de esquecer o nosso passado, além de se portar como uma nova criatura, eu e você precisamos assumir as nossas responsabilidades. Lê comigo o texto de 1 João, capítulo 9, coloca aí na tela, por favor, 1 João 9, versículo 10. 1 João, capítulo 1, versículo 9.
O texto diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda justiça. Vamos ler todos juntos novamente? Se perdoarmos, vamos lá? Se confessarmos os nossos pecados. O relato da queda em Gênesis 3, ele é um relato interessante por diversas coisas. Mas ele mostra que desde o início da humanidade, nós falamos isso na nossa EBD do Antigo Testamento essa semana passada, desde o início da humanidade, o homem quer sempre terceirizar a culpa, quer sempre entregar a culpa para o outro. E Adão, quando erra, e Eva, ele fala o quê? É por causa da mulher que tu me deste. Só que isso não parece ser uma questão que ficou somente no livro de Gênesis. O problema do nosso país é sempre do outro. Nenhum governante tem a coragem de dizer assim: olha, o problema é meu e eu vou resolver. É sempre do outro. Não tem prefeito, não tem vereador, não tem senador, não tem presidente da república, seja lá quem foi, o problema sempre é do outro. No nosso trabalho, se algo der errado, o problema é de quem? É meu? De jeito nenhum. O problema é do outro. Você está assistindo uma partida de futebol, o seu time perde, o problema não é o seu time que é ruim, o problema é sempre o juiz que fez alguma coisa para que o seu time perdesse. Quando a gente está vendo algum filme, peça de teatro, a gente sempre quer transferir o quê? Responsabilidade. Irmãos, nós chegamos num nível de terceirização de responsabilidade que quando a gente é assaltado, a gente bota a culpa na vítima. Ué, mas também, né? Está andando com o celular na mão no meio da rua. Ué, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? As pessoas assediam umas às outras e falam que quem é culpado é a pessoa que está com a roupa curta e tem que ser assediada. Não tem o menor sentido isso. Teve o carro roubado também, né? Foi passar lá para o lugar tal. Ué, mas a pessoa é culpada de passar? Se precisou passar, passou. Culpado é o bandido que roubou. Fulano morreu, que tomou um tiro. Também, né, pastor? Está andando em tantos lugares tão perigosos, irmão. Qual lugar que não está perigoso? Nós precisamos entender que a terceirização de culpa faz com que eu e você continuemos com as nossas emoções feridas. Por quê? Porque nós não encaramos a coisa com a realidade. Tem problema dentro de você que é seu. É culpa da minha mulher. Não, é culpa sua. Você é desorganizado, você é preguiçoso, você não faz as coisas do jeito que tem que fazer, a culpa é sua. Que isso, pastor? É minha também. Minha vida está uma bagunça, o inimigo está tentando me derrubar. É você que não para de entrar em confusão, assuma a responsabilidade, encara os problemas, porque a culpa é sua. Uma vez eu ouvi, olha, eu quase saí da graça. Mas eu também caí, né, porque, vou te falar, né, a mulher era tão bonita. Meu filho, está cheio de mulher bonita por aí, ué. A responsabilidade é sua. Você não teve a responsabilidade com a sua esposa. Ponto. Mas porque a minha mulher... a culpa é sua, irmão. Dentro de um casamento não tem culpa um de outro, é culpa dos dois. Todo mundo tem sua parcela de culpa. Nenhum casamento acaba por causa de uma pessoa sozinha. Todo mundo, às vezes, tem culpa no cartório. Mas as coisas estão muito ruins lá em casa. Conserta, ajuda a consertar. Começa fazendo as coisas. Os adolescentes ficam assim: mas minha mãe não me entende. Você também não ajuda em nada. Não lava um tênis, não joga um lixo fora, não enche uma garrafa d'água. Teve manifestação no auditório. Significa que o negócio para você está pegando. Pastor, o pessoal lá em casa não me ajuda.
você também não deve estar ajudando o pessoal. Assuma a sua responsabilidade. A ferida da sua alma, muitas vezes, é provocada pelo outro. Isso é um fato. Tem gente ao nosso redor que tem língua e veneno pior do que de cobra. Isso é verdade. Mas muitas das vezes, irmãos, você precisa assumir a responsabilidade e viver conforme a vida manda. Uma coisa que eu sempre fico em crise, principalmente homem, porque eu sou homem, é homem adulto que se comporta como criança. Está cheio de homem adulto que se comporta como criança. Como está cheio de mulheres adultas que se comportam como se fossem adolescentes. Gente que acha que pode viver de qualquer jeito. Gente que acha que pode ir em qualquer lugar. Gente que acha que pode fazer qualquer loucura. Estou vivendo. Gente que acha que pode gastar mais do que ganha. E não entendeu ainda que precisa assumir responsabilidade de gente adulta. Irmãos, deixa eu te falar o que é a vida de gente adulta. A gente acorda, a gente vai trabalhar, a gente volta cansado para casa, a gente tem que dar conta da nossa casa, tem que pagar os nossos boletos, tem que cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família e fazer tudo que tem que ser feito. Por quê? Porque isso é vida de adulto. O que é a vida de criança? A criança brinca, a criança vai para a escola, tira 2 naná por dia. É ou não é? Se não colocar ela para dormir de tarde, no soninho da tarde, chega de noite, ela está mais acesa do que tudo, que desregula tudo, come regradamente. Isso é vida de criança. E a vida adolescente? Eles vão para a aula, chegam em casa, deita e dorme o dia todo, não faz nada. Celular o dia todo, não faz nada para agradar Jesus, e nem o pessoal da casa. Mas gente adulta assume responsabilidade. Eu e você precisamos um pouco de parar de acreditar que nós não somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Nós somos sim. Você é responsável pelo seu casamento, meu irmão. Você é responsável pelo seu casamento, minha irmã. Você é responsável pela sua relação com seus pais. Você é responsável pelo fruto que você dá no seu trabalho. Você é responsável, sim, pelo jeito que você faz as coisas. Obviamente, existem uma série de situações na nossa vida que mudam, alteram o curso. Uma doença vem, alguém morre, a nossa empresa quebra, muda as coisas de lugar, você é preciso transferir de um lugar para o outro. Obviamente, a vida é feita de surpresa, porque se não houvesse surpresa na vida, nós seríamos Deus. Mas nós precisamos entender que nós só vamos curar as nossas emoções se nós assumirmos a responsabilidade. Se tem muita gente que não vive como nova criatura e não assume responsabilidade, tem muita gente que parece que está igual o filme americano com bola de ferro de prisão nas pernas. Não consegue avançar. Tem gente que não melhora nada, muda ano, entra ano e é a mesma coisa. Continua reclamando sem parar, continua sendo mesquinho, continua sendo infantil, continua fazendo piadinha sem graça, continua com o mesmo papo de 1900 Guaraná de rolha. Você tomou o Guaraná de rolha? A quarta coisa que eu quero destacar e última é que você precisa seguir em frente. Vamos ler o texto de Filipenses 3. O texto de Filipenses 3, versículo 14, diz assim: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Vamos ler todo mundo junto? Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Meu irmão, no nome de Jesus, você precisa seguir em frente. Você precisa olhar para frente. Você precisa perceber que existe cura para você,
Você pode ser curado das suas emoções. Deus tem uma nova vida para você. Se você assumir a sua vida, a responsabilidade da sua vida, Deus é capaz de restaurar você, de colocar você de pé, de colocar você sobre uma rocha segura e fazer com que você siga em frente. Tem gente presa ao passado, presa às pessoas do passado. Gente que é presa a palavras que foram lançadas e nunca mais esqueceram. Você já recebeu uma palavra dura na vida? Aquela que bate na gente e faz estrago. Às vezes alguém da nossa família que fala algo que não deveria, alguém que traz mal, alguém que traz dano, uma palavra que não deveria ser empregada e foi empregada. Eu não sei se você sabe, eu acho que você sabe, porque eu já te falei, mas eu quero te lembrar, uma certa vez, eu vivi um momento da minha transição de adolescência para a juventude, e eu estava numa ocasião, e um rapaz, numa conversa muito doce, muito meiga, falou para mim assim: você quer ser pastor? Eu falei, sim, senhor. Ele já sabia, essa pergunta é retórica para eu responder sim. Você quer ser pastor? Eu falei, sim. Aí ele falou assim, mas você não serve para ser pastor, você não serve nem para liderar canil de cachorro. Eu falei, canil de cachorro, realmente, eu acho que eu não levo jeito não. Mas para cumprir aquilo que Deus prometeu para mim, eu sou capaz de cumprir. Não porque eu sou bom, mas porque se o Senhor me chamou, Ele vai me sustentar. Eu e você precisamos seguir em frente. Eu e você precisamos nos desvencilhar do nosso passado. Eu e você precisamos ir adiante. Não existe nada, absolutamente nada, que é capaz de nos manter presos no nosso passado quando nós aceitamos a Jesus. Tem muitas coisas que eu fiz no passado, meu irmão e minha irmã, que eu tenho vergonha. Tem muitos pecados que eu cometi que eu tenho vergonha. Tem muitas situações que eu falhei, que eu pequei, que eu falei algo com alguém que eu tenho vergonha. Mas eu sei que o sangue de Jesus me lavou na cruz do Calvário. E hoje eu posso viver como uma nova criatura, porque o Senhor ama cada um de nós. Isso não é um privilégio meu, isso é um privilégio de todos nós, porque o Senhor é aquele que sonda o nosso coração, nos conhece, guarda as nossas vidas e nos abençoa. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar com você nessa noite para que eu e você possamos, no nome de Jesus, ressignificar o nosso passado, sair do emaranhado de coisas que nos prendem, para que eu e você possamos de fato beber da água da vida, possamos de fato tomar do pão da vida, possamos de fato caminhar pela luz do mundo, para que nós possamos viver de uma nova maneira.